O tempo de Deus é melhor e nunca falha. Confie no processo mesmo sem entender. Há momentos em que o coração se cansa de esperar. Você ora, acredita, faz tudo o que pode, mas parece que o céu permanece em silêncio. As respostas não chegam, as portas não se abrem, e a sensação é de estar parado em um ponto do caminho onde o tempo não avança. É nesse instante, quando a alma sente o peso da demora, que muitos começam a duvidar se Deus ainda está no controle. Mas o que você precisa entender é que o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. É sinal de que algo muito maior está sendo preparado em um tempo que ainda não é o seu, mas é o dele. O tempo humano é impaciente. Ele quer resultados rápidos, quer entender tudo, quer dominar cada passo do processo. O tempo de Deus, porém, é exato, perfeito e cheio de propósito. Ele trabalha nas entrelinhas, nos bastidores da vida, onde o olhar humano não alcança. Quando parece que nada está acontecendo, o céu está em plena atividade, alinhando pessoas, situações e oportunidades para que tudo aconteça no momento certo. É por isso que confiar no tempo de Deus exige fé além da lógica. Fé para descansar, mesmo quando não há sinais. Fé para permanecer, mesmo quando o caminho parece não ter direção. Talvez você esteja atravessando uma fase em que tudo parece parado. Os planos que você sonhou não se concretizaram. Os caminhos que pareciam promissores se fecharam. E o coração se pergunta: por que Deus está demorando tanto? O que você não vê é que Ele não está demorando. Ele está moldando. O tempo de espera é o tempo de construção interior. É o período em que Deus trabalha primeiro dentro de você para depois agir ao redor de você. Porque antes de te entregar o que você pediu, Ele precisa te preparar para receber. Imagine uma semente enterrada. Aos olhos de quem observa, parece que nada acontece. O solo está quieto, o tempo passa e não há nenhum sinal de vida. Mas por dentro, a semente está rompendo, germinando, criando raízes, se fortalecendo para quando chegar a hora certa, brotar com força. Assim também é o tempo de Deus na sua vida. O que parece inatividade é, na verdade, preparação. O que parece silêncio é movimento disfarçado. O que parece demora é cuidado. Deus nunca falha em seus planos, mas Ele também nunca antecipa um tempo que ainda não amadureceu. O tempo de Deus é o lugar onde a promessa e a preparação se encontram. Ele não se apressa porque conhece a exata medida do que você precisa viver antes de viver o que pediu. Se Ele adiantasse certas bênçãos, elas se tornariam peso. Se Ele abrisse certas portas agora, você ainda não teria estrutura para permanecer do outro lado. Por isso, o tempo de Deus não é apenas sobre quando algo vai acontecer, mas sobre quem você está se tornando enquanto espera. Há um poder invisível na espera que poucos percebem. Enquanto você questiona, Deus está ajustando. Enquanto você se sente esquecido, Ele está te ensinando a depender. Enquanto você luta para entender, Ele está te ensinando a confiar. O tempo dele não é o tempo do relógio, é o tempo do propósito. E quem entende isso para de reclamar da demora e começa a perceber que cada segundo está sendo usado por Deus para construir algo que durará. O tempo de Deus não é apenas melhor porque traz o resultado certo, mas porque transforma você no processo. Ele ensina paciência, revela fé e amadurece a confiança. É no tempo de Deus que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. É quando você percebe que não precisa entender tudo para continuar crendo, que não precisa ver para continuar esperando. Que o verdadeiro milagre não é quando as coisas acontecem, mas quando o seu coração aprende a descansar mesmo sem ver nada acontecer. Deus não esqueceu o que te prometeu. Ele só está escrevendo a história no ritmo certo.
E quando o tempo dele chegar, você vai entender que cada silêncio foi resposta, cada espera foi ensino, e cada lágrima foi semente de algo que agora floresce. O tempo de Deus é a prova de que o amor dele é detalhista, cuidadoso e intencional. E se você aprender a confiar nesse tempo, descobrirá que o que parecia atraso era apenas o prenúncio de um recomeço perfeito. Há uma fase na caminhada de todo aquele que acredita em Deus em que a fé parece entrar em conflito com a realidade. Você sabe o que a palavra diz, conhece as promessas, mas o tempo passa e nada muda. A mente tenta compreender, o coração insiste em crer, mas há uma voz silenciosa dentro de você que pergunta: será que Deus ainda está comigo? Essa é a crise da fé, o ponto em que o invisível parece distante e o palpável parece vencer. É o momento em que o ser humano descobre que fé de verdade não é sentir, é permanecer. É fácil acreditar quando tudo acontece conforme o esperado. Quando as orações se cumprem, quando as portas se abrem, quando os sinais são claros. Mas a verdadeira fé não nasce na resposta, nasce na espera. É nas noites em que o céu parece mudo que Deus observa quem continua crendo mesmo sem entender. É ali, no vale do silêncio, que o coração é testado, porque não é a fé que evita as tempestades, é a fé que te mantém de pé dentro delas. A crise da fé é o ponto de virada entre o controle humano e a confiança divina. Quando você tenta entender tudo, está tentando controlar o tempo e o resultado. Quando você entrega e diz, seja feita a tua vontade, está dizendo que confia mais em quem prometeu do que na sua própria compreensão. Esse é o tipo de fé que Deus quer construir. Uma fé que não precisa de explicação para continuar andando. Muitas vezes, Deus permite que as circunstâncias pareçam contrárias para te revelar o que realmente sustenta a tua fé. Ele quer saber se você acredita apenas no que ele faz ou se acredita em quem ele é. Porque enquanto a fé estiver ligada ao resultado, ela ainda é frágil. Mas quando ela se ancora no caráter de Deus, nada pode abalá-la. É por isso que alguns momentos da vida parecem desmoronar. Não é o fim, é a reconstrução de uma fé madura, que não depende do que vê, mas do que sabe, que Deus é fiel, mesmo quando o tempo parece contradizer isso. Quando você se encontra nesse lugar de confusão, o inimigo tenta sussurrar que Deus te esqueceu. Mas o que ele não quer que você perceba é que essa sensação faz parte do processo de crescimento espiritual. Deus não te abandonou. Ele apenas se calou para te ensinar a ouvi-lo de outro modo. Quando ele silencia, ele quer que você aprenda a perceber sua presença de forma mais profunda, sem depender de sinais externos. É nesse silêncio que o Espírito amadurece tua confiança, porque é fácil reconhecer Deus no milagre, mas é raro aprender a reconhecê-lo na ausência dele. A crise da fé é o terreno fértil onde Deus planta as raízes da confiança. Sem ela, a crença seria rasa, frágil e condicionada. A espera força você a mergulhar mais fundo, a buscar respostas que não estão no tempo, mas na eternidade. É quando você entende que não precisa de provas novas, precisa de memória, precisa lembrar o que Deus já fez, os livramentos que já te deu, as portas que já abriu, os desertos que já transformou em caminho. A lembrança é a ponte que liga a fé do passado à confiança do presente. Deus nunca desperdiça uma crise. Se Ele permitiu essa demora, é porque quer te conduzir a um nível de fé que não depende de explicação. A fé madura é aquela que olha para o silêncio e ainda diz, eu confio. É a fé que não exige cronograma, que não exige sentir, que apenas se mantém firme. Quando você atinge esse ponto, o desespero dá lugar à paz, porque você entende que mesmo sem resposta, está no lugar certo, nas mãos de Deus. Não é fácil viver esse processo. Há dias em que a mente tenta entender e o coração quer desistir.
Mas é justamente aí que a fé verdadeira nasce, quando não há garantias, apenas confiança. A crise da fé não é o fim da sua caminhada espiritual, é o início de uma relação mais profunda com Deus. Ele não quer apenas te dar o que você pede, ele quer te ensinar a confiar nele, mesmo quando nada faz sentido. Porque o tempo dele não falha, mas antes de te levar à promessa, ele te ensina a permanecer firme no processo. A mente humana mede o tempo em dias, meses e anos. Deus mede o tempo em propósitos. Aquilo que você chama de atraso é, na verdade, o compasso perfeito de um Deus que nunca erra. O relógio do céu não se atrasa nem se adianta. Ele apenas se move quando o coração está pronto. O que parece demora é, na verdade, um intervalo de preparação. É o tempo em que Deus alinha o invisível para sustentar o visível. Muitos confundem o silêncio de Deus com esquecimento, mas Deus nunca esquece o que prometeu. Ele trabalha em ritmos que não se explicam, porque o foco dele não é a pressa do resultado, é a solidez do processo. Ele não te entrega algo antes do tempo, porque sabe que o que chega fora de hora se perde rápido. A bênção sem preparo vira peso. A promessa sem estrutura vira fardo. E o amor de Deus é tão cuidadoso que ele prefere te frustrar hoje para não te perder amanhã. Existe uma lógica divina que não cabe na pressa humana. Quando tudo parece parado, Deus está movendo peças que você ainda não vê. Ele está te ensinando a entender que o tempo dele é pedagógico, não cronológico. Ele não trabalha com minutos, mas com maturidade. O tempo de Deus é um professor silencioso que ensina lições que o sucesso jamais ensina. É no tempo de espera que você descobre o que realmente tem fé e o que apenas dizia ter. O problema é que vivemos numa geração acostumada com o imediato. Queremos resposta rápida, resultado instantâneo, milagre em tempo recorde. Mas Deus não é refém da urgência humana. Ele é o autor da eternidade. Enquanto você pede rapidez, ele está construindo profundidade. Enquanto você quer que as coisas aconteçam logo, ele está te fortalecendo para quando acontecerem. Porque o propósito de Deus não é apenas te entregar algo, é te tornar alguém. O tempo de Deus não é demora, é direção. Ele não te faz esperar para te punir, mas para te posicionar. Enquanto você pergunta por que ainda não aconteceu, ele está preparando pessoas, lugares e oportunidades para que tudo se encaixe sem sobras nem faltas. E quando o tempo dele chega, o que parecia improvável se torna inevitável. As portas que estavam trancadas se abrem sem esforço, as conexões surgem naturalmente e tudo o que antes era confusão se transforma em clareza. Pense em um maestro regendo uma orquestra. Cada instrumento tem seu momento exato de entrar. Se alguém tocar antes, estraga a harmonia. Assim é Deus com a sua vida. Ele rege os detalhes, define os instantes, controla o ritmo. E o som final só é perfeito quando cada coisa acontece no tempo certo. O que você chama de espera, o céu chama de ensaio. E quando chegar o momento certo, Deus vai dizer, agora. E tudo o que parecia descompassado se tornará música. Deus nunca se atrasa, ele prepara. Ele não se cala porque esqueceu, mas porque está elaborando algo que vai muito além do que você imagina. O tempo dele não tem a ver apenas com o que você quer, mas com o que ele sabe que você precisa. E quando a hora dele chega, não há obstáculo que resista, não há resistência que impeça, porque o tempo de Deus carrega a força da soberania. É por isso que é perigoso tentar apressar o que Deus ainda está construindo. Quem força o tempo cria dores que poderiam ser evitadas. O tempo de Deus é proteção disfarçada de demora. Ele segura o que te apressaria e adia o que te destruiria. Ele faz isso porque te ama. E esse amor é tão perfeito que prefere te ver impaciente hoje do que arrependido amanhã. Quando você entender isso, a ansiedade perde força.
A pressa cede lugar à paz, e o que antes era desespero se transforma em descanso. Você para de tentar fazer Deus se ajustar ao seu calendário e começa a ajustar o coração ao tempo dele, porque o tempo dele não falha, e quando ele decide agir, nenhum relógio humano consegue impedir. O tempo de Deus não é apenas uma espera, é um processo de lapidação. Ele não se limita a mudar circunstâncias, ele transforma corações. Enquanto você pede para sair da tempestade, Deus está te ensinando a caminhar sobre as águas. Enquanto você pede para o fardo ser tirado, Ele está te fortalecendo para carregá-lo com leveza. O processo é o ateliê de Deus, o lugar onde Ele esculpe, molda e purifica o que há de mais profundo em você. Há dores que não são castigos, são ferramentas. Cada lágrima tem um propósito, cada silêncio tem uma lição escondida. Quando parece que Deus está te deixando de lado, é porque Ele está te trabalhando por dentro. A espera é a oficina da fé. É ali, na quietude da alma, que você aprende a diferenciar o que é vontade de Deus e o que é apenas desejo do momento. Deus não tem pressa porque Ele sabe que o que é formado na pressa se quebra fácil. O que é moldado no tempo dele, porém, permanece firme diante de qualquer tempestade. O processo de Deus é como o de um oleiro. Ele gira o barro, pressiona, modela, raspa, refaz. Cada movimento é preciso, mesmo quando parece destruição. O vaso não entende a força das mãos, mas o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Assim é com você. Deus está te girando na roda do tempo, aplicando a pressão necessária para te dar forma. E ainda que você não entenda o que está acontecendo, tudo faz parte de um plano perfeito de construção. O vaso só ganha propósito depois de suportar o fogo. Deus usa o processo para curar o que as vitórias não alcançam. Ele sabe que existem feridas escondidas que só o tempo pode tocar. Por isso, antes de te levar a novos lugares, Ele te ensina a lidar com o que ficou para trás. Ele não ignora o passado, Ele o redime. Cada lembrança dolorosa, cada perda, cada porquê que ficou sem resposta é tratado por Ele com paciência. Porque o tempo de Deus não apenas constrói, Ele também cicatriza. Enquanto você pensa que está parado, Deus está ajustando os alicerces. Ele mexe nas bases da tua fé, revisa teus valores, reconstrói tua visão. O processo é um chamado à maturidade espiritual, um convite para crescer por dentro antes de avançar por fora. Deus sabe que promessas sem preparo se transformam em peso. Ele precisa garantir que o seu coração seja forte o suficiente para sustentar o que Ele vai te dar. O tempo de Deus é também um tempo de desapego. Durante o processo, Ele remove pessoas, oportunidades e caminhos que não combinam mais com o destino que está preparando para você. É doloroso perder, mas mais doloroso seria permanecer preso a algo que te impediria de viver o novo. O processo é o filtro de Deus, separando o que é essencial do que é temporário. E quando Ele tira algo, é sempre para colocar algo melhor no lugar. A construção divina acontece em silêncio. Deus não precisa te provar que está agindo, Ele apenas age. Ele não te dá explicações, te dá transformações. O que Ele faz no invisível é mais real do que aquilo que você enxerga. É por isso que, durante o processo, você precisa aprender a descansar, mesmo quando não entende. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É escolher acreditar que o oleiro sabe o que está fazendo, mesmo quando a roda não para de girar. E quando o processo parece longo demais, lembre-se de que o tempo de Deus nunca é desperdiçado. Cada segundo de espera tem um propósito eterno. Ele está te tornando mais firme, mais sensível, mais preparado. Está curando feridas antigas, restaurando forças que você nem sabia que tinha perdido.
O processo não é punição, é proteção. Não é atraso, é amadurecimento. Deus não está te segurando, está te moldando. O tempo de Deus é o fogo que refina, o vento que purifica, a mão que constrói. Quando ele termina o processo, o que sai do outro lado é alguém completamente diferente, mais forte, mais sábio, mais confiante. E é aí que você percebe que o processo nunca foi sobre o que Deus tirou de você, mas sobre o que Ele construiu dentro de você. Há um instante no tempo divino em que tudo muda. O que parecia fechado se abre, o que estava distante se aproxima, o que era dúvida se torna clareza. Esse é o ponto de virada, o momento em que o invisível se manifesta e o que estava sendo preparado no silêncio de Deus começa a ganhar forma diante dos seus olhos. Esse momento não acontece por acaso, ele é fruto de todo o processo anterior, de cada espera suportada, de cada oração feita quando nada fazia sentido. Deus age quando o seu coração está pronto, não quando o seu desespero atinge o limite. O ponto de virada não chega com barulho, chega com propósito. Ele vem envolto em simplicidade, disfarçado de acontecimentos comuns. Às vezes é uma ligação inesperada, uma oportunidade pequena, uma conversa que muda tudo. O que parecia coincidência é, na verdade, o sincronismo perfeito do tempo de Deus. Ele conecta detalhes, cruza caminhos, move pessoas e, de repente, tudo faz sentido. O tempo dele não é mágico, é estratégico. Quando ele decide agir, tudo se encaixa com uma precisão que o esforço humano jamais conseguiria produzir. O tempo de Deus sempre trabalha com um antes e um depois. Antes, a confusão, silêncio e espera. Depois, a clareza, direção e paz. Mas o que muda não é apenas o que acontece ao redor, é o que acontece dentro de você. Deus primeiro muda o interior, para depois mudar o cenário. Ele sabe que se a bênção vier antes da transformação, ela se perderá. Por isso, quando o tempo de Deus chega, você não é mais o mesmo. O que antes te desesperava já não te domina. O que antes te feriu já não te define. O milagre maior não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. O ponto de virada é o encontro entre a promessa e o preparo. Deus não se move por pressa, ele se move por propósito. Cada segundo de espera foi um tijolo na construção daquilo que agora começa a se manifestar. E o mais impressionante é que quando Deus age, tudo acontece sem esforço. O que antes exigia força, agora flui naturalmente. As portas se abrem sem empurrar, as respostas vêm sem buscar, as oportunidades chegam sem correr atrás. É o favor divino agindo no tempo exato, o resultado de um processo que foi guiado por mãos invisíveis. O ponto de virada também é o momento em que você entende o motivo de cada demora. A dor ganha sentido, a perda ganha propósito, o silêncio ganha voz. Você percebe que se Deus tivesse te dado antes, teria te perdido junto com a bênção. Entende que o tempo de espera não foi castigo, foi cuidado. Deus segurou aquilo que você pedia para te entregar algo muito maior do que você esperava. E esse entendimento gera paz, uma paz que não depende de circunstâncias, mas de confiança. Quando o tempo de Deus chega, a ansiedade se cala. Você não precisa mais lutar para provar nada, não precisa mais correr atrás do que já é seu por promessa. O mover de Deus é sereno e poderoso. Ele não precisa de alarde, porque o que é dele se impõe pela graça. Você apenas reconhece, agora eu entendo. E percebe que o que parecia atraso era o alinhamento perfeito entre o céu e a terra. O ponto de virada é o sinal de que o processo terminou e a estação mudou. O que era lágrima se transforma em testemunho, o que era espera se transforma em colheita. Mas é importante entender que Deus não age para provar algo a você, Ele age para revelar algo em você.
O milagre é consequência de um coração preparado. E quando esse momento chega, a única reação possível é gratidão. Porque agora você entende que cada segundo de dor tinha um propósito escondido. Te aproximar do Deus que cumpre tudo no tempo certo. O ponto de virada é a assinatura de Deus no final do capítulo da espera. É quando Ele mostra que sempre esteve lá, mesmo quando você achava que estava sozinho. É quando Ele te prova que o tempo dele não falha e que o processo nunca foi perda, foi preparação. O tempo de Deus chega quando o seu coração finalmente entende que não precisa mais controlar o caminho, apenas confiar em quem conduz. Confiar em Deus é o ato mais profundo de rendição que um coração pode viver. É escolher acreditar mesmo quando tudo parece contrário. É permanecer firme quando a lógica diz que não há mais saída. É continuar andando mesmo sem enxergar o caminho. Confiar é entregar o controle sem perder a esperança. É declarar com o coração: mesmo sem entender, eu confio. Esse é o ponto mais alto da fé, quando ela deixa de ser um sentimento e se torna uma decisão. A confiança verdadeira nasce quando você entende que Deus não precisa explicar o que está fazendo para continuar sendo bom. É fácil confiar quando tudo está dando certo, mas é no caos que a confiança se prova. É no deserto que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Deus usa as incertezas para purificar a confiança. Ele remove as muletas emocionais, silencia o barulho externo e te ensina a reconhecer sua voz no meio da escuridão. A confiança não se constrói em dias tranquilos, ela se forja nas tempestades. Confiar não é passividade, é a mais ativa das esperas. É descansar com o coração em paz, mesmo quando os olhos não veem resposta. É acreditar que o Deus que começou a boa obra vai completá-la no tempo certo. É se recusar a deixar o medo ditar as decisões. Quando você confia, o medo perde voz, a dúvida perde força e o desespero se transforma em serenidade. A confiança é o terreno onde a fé cria raízes e o amor de Deus floresce. Deus não pede que você entenda o tempo dele, pede que você o confie. Porque a confiança abre espaço para o mover do Espírito. É quando você solta o controle que o sobrenatural começa a agir. Enquanto tenta resolver tudo sozinho, você impede Deus de mostrar quem Ele é. Mas quando se entrega, Ele assume o comando e transforma o impossível em realidade. A fé abre portas, mas é a confiança que te mantém dentro delas. Confiar é também aceitar que a vida não é linear. Há dias em que tudo parece avançar e outros em que nada faz sentido. Mas em ambos Deus continua o mesmo. Ele não muda com o vento das circunstâncias. Quando o coração aprende a descansar nessa verdade, o tempo de espera deixa de ser peso e se torna aprendizado. Você começa a enxergar o propósito por trás de cada pausa, o cuidado escondido em cada demora. A confiança também tem uma beleza silenciosa. Ela não precisa de aplausos nem de provas. Ela apenas permanece. É uma fé madura que aprendeu que o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Que entendeu que quando Ele parece calado é porque está trabalhando em algo maior. Que compreendeu que a obediência é o caminho mais curto até o cumprimento das promessas. Quem confia não discute com Deus, se entrega a Ele. Quando o coração aprende a confiar, a alma encontra descanso. O barulho interno silencia, a angústia se dissolve e a paz toma o lugar da dúvida. É nesse estado que a fé floresce com mais força, porque já não depende de sinais, depende de certeza. Certeza de que Deus é fiel, certeza de que o que Ele prometeu se cumprirá, certeza de que o tempo dele é perfeito. A confiança te liberta da ansiedade de querer tudo agora e te ensina a saborear o processo sem medo. Deus te convida a confiar não porque Ele precisa disso, mas porque você precisa aprender a descansar.
Ele quer te livrar da inquietação de querer entender tudo. Quer te ensinar que a fé não é um mapa, é uma bússola, que confiar é andar sem saber o destino, mas com a certeza de que está sendo guiado. E quando o coração confia, o caminho se torna leve, porque a carga do controle já não está mais sobre você, está sobre ele. O chamado para confiar é um convite à liberdade. É Deus dizendo: pare de tentar entender e apenas caminhe comigo. Quando você confia, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Porque cada dia de espera passa a ser um dia de preparação, cada demora uma prova de amor e cada silêncio uma promessa sendo escrita. Confiar é escolher a paz antes da resposta, é descansar antes da vitória, é acreditar que o tempo de Deus nunca falha. Há um instante em que as palavras cessam e o coração entende. O tempo de Deus não é mais uma teoria, é uma experiência viva. É o momento em que você olha para trás e percebe que nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito, cada silêncio teve significado. Cada demora foi uma forma de te preparar para o que agora se revela diante de você. O que antes parecia atraso, agora se mostra como a sincronia perfeita do amor divino. O tempo de Deus nunca falhou. Ele apenas esperou você estar pronto para ver. A fé amadurecida não celebra apenas o resultado, ela celebra o processo. Porque quem passou pelo fogo e não se queimou, aprendeu a reconhecer Deus, não apenas no milagre, mas também na espera. O fechamento profético acontece quando o coração reconhece que o controle nunca esteve nas mãos humanas, mas sempre nas mãos de um Pai que sabia exatamente o que estava fazendo. É quando você entende que o silêncio de Deus não era castigo, era construção. Que as portas fechadas não foram rejeição, foram redirecionamento. Que o tempo que parecia perdido foi o tempo em que Ele te encontrou. O tempo de Deus é o mestre da transformação. Ele não apenas muda o que está ao redor, Ele muda o que está dentro. As dores antigas agora são sabedoria. As feridas se tornaram cicatrizes que contam histórias de superação. E o que antes era desespero se transformou em paz. Esse é o verdadeiro milagre. Quando a espera deixa de ser dor e se torna testemunho. Você percebe que o tempo dele não apenas trouxe o que você queria, mas te tornou quem você precisava ser para viver aquilo. O fechamento profético é quando a tua fé se torna visão. Você começa a enxergar com os olhos do propósito. O que antes era confusão agora é clareza. O que era perda se revela como libertação. E o que era solidão se transforma em intimidade com Deus. Ele te fez passar por caminhos que não entendia para te levar a lugares que jamais teria chegado sozinho. O tempo dele é assim, aparentemente lento, mas profundamente certeiro. Ele não se atrasa, ele amadurece. Quando Deus decide agir, ele não apenas muda circunstâncias, ele inaugura temporadas. O tempo dele carrega uma força que nenhum obstáculo pode resistir. O impossível se curva diante da vontade dele. E tudo o que antes parecia fora do lugar, de repente se encaixa com perfeição. É quando o coração reconhece: era disso que eu precisava o tempo todo. A promessa se cumpre, o ciclo se fecha e a alma descansa. Mas o fechamento profético não é o fim da caminhada, é o início de uma nova dimensão de fé. Porque agora você confia não apenas nas promessas, mas no caráter de quem as fez. Você não busca mais sinais para acreditar, você acredita porque conhece quem prometeu. A fé agora é madura, estável e inabalável. Você entende que mesmo que Deus silencie de novo, o tempo dele continuará sendo o melhor tempo. E é nesse ponto que a mensagem se torna viva dentro de você. Quando o tempo de Deus chega, o que era espera se transforma em testemunho. O que era lágrima vira colheita. O que era dor se transforma em força.
E o que parecia silêncio, na verdade, era Deus escrevendo tua vitória com a caneta do tempo perfeito, porque Ele nunca falha. O tempo de Deus é o tempo da perfeição, o tempo da restauração e o tempo do recomeço. É o tempo que transforma histórias, cura corações e cumpre promessas. E quando esse tempo chega, você entende que não precisava ter pressa, só precisava ter fé, porque o tempo de Deus sempre será melhor. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque o Espírito de Deus está te lembrando de que o tempo dele nunca falhou e nunca falhará. Talvez você esteja em um momento de espera, sentindo o peso de não ver nada acontecer. Talvez esteja tentando entender o motivo de certas portas permanecerem fechadas. Mas agora você sabe, o tempo de Deus não é um atraso, é um preparo. O silêncio dele não é ausência, é cuidado. E o que hoje parece parada é, na verdade, o caminho exato por onde ele está te conduzindo. Essa é a hora de escolher confiar, não com palavras, mas com o coração. Deixar o medo se calar e permitir que a paz ocupe o lugar da ansiedade. Entregar os planos nas mãos de quem nunca erra e dizer: Senhor, eu confio no teu tempo. Quando você faz isso, algo muda dentro de você. O peso se vai, o cansaço perde força e o coração aprende a descansar mesmo antes de ver o resultado. Essa é a fé que sustenta, a fé que entende que o tempo de Deus é o único tempo seguro. Enquanto você escuta essas palavras, lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não esqueceu as promessas, apenas está construindo o cenário perfeito para que tudo se cumpra. Não tente correr à frente dele, apenas caminhe ao lado. Cada passo, mesmo os mais lentos, estão te levando para o centro da vontade dele. E quando a hora chegar, você vai olhar para trás e entender que toda espera valeu a pena. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Deixe que essa confissão se torne uma semente de fé plantada no coração. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ser lembrado de que o tempo de Deus é perfeito. Alguém que talvez esteja cansado, tentando entender o que parece não ter sentido. Seja um instrumento que leva consolo onde há desespero e esperança onde há dúvida. Cada compartilhamento é uma ponte que Deus pode usar para alcançar alguém que está à beira de desistir. Você não imagina o quanto uma simples mensagem pode transformar um dia, uma fé, uma vida. E se essa mensagem te tocou, ela pode tocar muitos outros corações também. Permita que o amor de Deus continue se espalhando através de você. O tempo de Deus é o ritmo do amor que nunca falha. E quando você escolhe confiar, o céu começa a mover o que a terra não consegue. Continue acreditando, continue esperando, continue caminhando, porque quando o tempo dele chega, tudo muda. E muda de um jeito que só ele pode fazer, no momento certo, do modo certo e com propósito eterno.